Você lembra do dia que recebeu seu primeiro convite do Orkut? Não era um link qualquer, né? Era um convite. Alguém escolheu você para entrar num lugar que nem todo mundo podia entrar. Você abria seu perfil e ficava horas escolhendo qual foto ia colocar. Mandava scrap para a pessoa que você gostava e ficava recarregando a página, esperando uma resposta. Entrava nas comunidades. Eu odeio acordar cedo. Tocava a campainha e corria. 8 milhões de pessoas que você nunca viu na vida, mas que sentiam exatamente o que você sentia. Era em uma lan house, era de madrugada, e você estava lá, no Orkut. Este lugar existiu e sumiu. Em setembro de 2016, os servidores foram desligados. Fotos, scraps, depoimento, tudo foi embora. Mas antes de sumir, o Orkut mudou o Brasil. E a história de como isso aconteceu é mais maluca do que você imagina. Em 2004, um engenheiro turco lançou uma rede social nos Estados Unidos. O alvo era o mercado americano. O plano era conquistar o mundo, começando pelos Estados Unidos. O Brasil não estava nos planos. 6 meses depois, mais de 30% de todos os usuários da rede eram brasileiros. Em 2008, o Brasil era 50% do Orkut mundial. Isso aconteceu 2 vezes e pode estar acontecendo uma terceira. Orkut Büyüküktü nasceu na Turquia em 1975, cresceu na Alemanha, fez PhD em ciência da computação em Stanford e foi trabalhar no Google. A obsessão dele sempre foi as redes sociais. Em 2001, criou o Clube Nexus para estudantes de Stanford. Depois, a InCircle para ex-alunos. Nenhuma delas decolou. Em 2004, usando os 20% do tempo que o Google dava aos funcionários para projetos pessoais, ele criou uma nova rede. A liderança do Google sugeriu usar o próprio nome do criador como nome da plataforma. Orkut. No dia 22 de janeiro de 2004, a rede foi ao ar. Projetada para suportar até 200 mil usuários, para ser norte-americana, para norte-americanos. Não funcionou. O Orkut foi lançado com um sistema de convites. Você só entrava se alguém que estivesse dentro te convidasse. Cada usuário podia convidar até 10 amigos. Era uma estratégia para controlar o crescimento. Dá aquele ar de exclusividade, sabe? E foi exatamente essa estratégia que entregou o Orkut para o Brasil. Um dos primeiros a receber convites diretamente do criador foi um ativista americano chamado John Perry Barlow, cofundador da Elastic Frontier Foundation, letrista do Grateful Dead, uma das figuras mais respeitadas na história da internet livre. Barlow tinha ido ao Brasil em 2003, ao evento Mídia Tática Brasil, em São Paulo. Mídia Tática Brasil a produzir o encontro de 2 dos mais importantes pensadores da cybercultura contemporânea, John Perry Barlow e... Lá, ele conheceu Gilberto Gil, então ministro da Cultura, com quem depois trabalharia para ampliar o acesso à música brasileira online. Quando o Orkut foi lançado, Barlow recebeu 100 convites e distribuiu a maioria para brasileiros. Em entrevista ao Global Voices Online, Barlow explicou a sua lógica. Eu entendia o Brasil como uma sociedade amplamente conectada. Uma sociedade que já funcionava em rede, de forma analógica, antes de qualquer tecnologia. Esses 100 convites foram suficientes para iniciar uma reação em cadeia. Cada brasileiro convidava outros brasileiros que convidavam outros brasileiros. Em junho de 2004, apenas 5 meses após o lançamento, o Brasil tinha 30,65% dos usuários mundiais. Os Estados Unidos tinham 30,12%.
O Brasil havia ultrapassado os Estados Unidos na rede que foi criada para norte-americanos. E os norte-americanos ficaram furiosos. Sugeriram comunidades chamadas What the fuck, a Crazy Brazilian Invasion? Caralho, meu inglês é perfeito. Em tradução direta. Que diabos, uma louca invasão brasileira? Com usuários norte-americanos reclamando do português, da quantidade de brasileiros e da perda do controle da rede. Pouco a pouco, os norte-americanos foram abandonando o Orkut. E o Brasil tomou conta de vez. Mas por que o Brasil? Por que não os Estados Unidos, que era o alvo? Cara, existe uma resposta óbvia e uma resposta real. A resposta óbvia é timing. O Orkut surgiu quando a internet chegava nas casas brasileiras pela primeira vez, principalmente através das lan houses. O visual ajudou, tons de azul e verde que lembravam as cores da seleção, e o nome curto, fácil de pronunciar, funcionou bem em português. Mas a resposta real é mais interessante. O brasileiro já era culturalmente uma rede social antes mesmo da internet existir. A facilidade de fazer contato, a necessidade de pertencer a grupos, o hábito de compartilhar a vida com os outros. Isso era analógico no Brasil há décadas. O Orkut não ensinou o brasileiro a se relacionar em rede. O Orkut apenas digitalizou o que o brasileiro já fazia. O jornalista Juliano Barreto, autor da primeira matéria sobre o Orkut na Folha de São Paulo em 2004, disse assim: como os brasileiros sempre foram muito sociais na internet, desde a aparição dela, por aqui em 1995, com IRC, ICQ, Bate-Papo do UOL, MSN, deu certo essa relação com a nossa ferramenta. E o sistema de convites turbinou tudo. No colégio, ter convite te dava status. Os mais populares recebiam dos outros, os mais reclusos ficavam de fora. Numa cultura onde pertencer a um grupo sempre foi fundamental, o Orkut era perfeito. O sucesso foi tão absurdo que o Google precisou reagir. Em abril de 2005, o Orkut ganhou sua versão em português, antes mesmo de ter a versão em francês, italiano, alemão, japonês, russo ou chinês. O Brasil foi o primeiro país a ter o Orkut no idioma local. Em 2008, o Google transferiu a sede do Orkut para Belo Horizonte, uma rede social norte-americana criada por um turco-alemão operada no Brasil. No auge, 11 dos 14 milhões de internautas brasileiros estavam no Orkut. Era o site mais visitado do país. E as comunidades que viveu aquela época, sabe? Existiam comunidades para absolutamente tudo. Eu odeio acordar cedo, mais de 6 milhões de membros. Ou, tô com fome, já escovei os dentes. Tocava a campainha e saía correndo. Enfim, eram várias. E tinha o sistema de avaliação, lógico. Cada perfil recebia votos dos amigos em 3 categorias: cool, sexy, confiável. Imagina até te classificar o seu chefe como sexy para não parecer grosso. Em outubro de 2009, o Google redesenhou o Orkut do zero. Nova interface, mais rápida, mais moderna, e anunciou que a migração seria feita de forma gradual. Por convites, de novo. O Brasil enlouqueceu. Surgiram comunidades inteiras pedindo convites, sites especializados em distribuir convites. O Google criou um personagem fictício, Danilo Miad, cujo sobrenome era uma piada com MIADD, Miad, gíria do Orkut para me adiciona, para distribuir os convites oficialmente. O personagem tinha blog, Twitter, canal no YouTube, envolvia bandas como Skank e Detonautas. Era uma campanha de marketing viral que enganou boa parte da internet antes de ser revelada. E aí, rapaziada, bom, Danilo Miad na área, todo mundo quer o convite para o novo Orkut, né? Todo mundo tá pedindo, mandando scrap, concurso cultural, enfim, bombando. E o Brasil repetiu o fenômeno do início. Pela segunda vez, um sistema de convites virou combustível para o engajamento brasileiro. Só que dessa vez deu certo por um momento, por um período.
porque o Facebook já estava crescendo, e o novo Orkut, por mais moderno que fosse, não conseguiu segurar a maré. Em 2011, o Facebook ultrapassou o Orkut em números de usuários no Brasil. Em 30 de setembro de 2014, o Google desligou o Orkut definitivamente. Ainda tinha 5 milhões de usuários ativos. Os dados ficaram disponíveis para download até setembro de 2016. Depois disso, fotos, scraps, depoimentos, tudo sumiu. E eu lembro também que teve uma janela em 2018, se eu não me engano, que você poderia entrar para salvar suas fotos, e eu consegui entrar nesse período e salvar minhas fotos do Orkut. Mas quem matou o Orkut? A resposta fácil é o Facebook. A resposta completa, temos 3 culpados. Culpado 1, o próprio Google. Paul Buchheit, criador do Gmail, disse na época: eles deixaram morrer. Quando reescreveram de forma aceitável, o Orkut já estava morto fora do Brasil. Enquanto o Facebook lançava novidades todo mês, o Orkut ficava parado. Culpado 2, a toxicidade. Os últimos anos foram dominados por fakes, spams, perfil falso. A rede que nasceu como um clube exclusivo virou terra de ninguém. Culpado 3, o próprio sucesso. O Orkut foi projetado para 200 mil usuários. No auge, tinha 300 milhões de cadastrados. A mensagem de erro que os usuários viam quando o servidor caía: Bad server, no download for you. Um sistema que nunca foi feito para o que ele se tornou. Mas a história ainda não acabou. Em 2022, o domínio do Orkut voltou ao ar com uma mensagem do criador: estamos construindo algo novo para você. Nos vemos em breve. No Rio Innovation Week de 2024, Orkut Bill Kuchten foi mais longe. Anunciou que está construindo Orkut 2.0, com inteligência artificial, foco em privacidade, sem algoritmos tóxicos, comunidades de volta, scraps de volta, depoimentos de volta. E o primeiro foco do relançamento? O Brasil, de novo. A fase beta estava prevista para o segundo semestre de 2025. Mais de 2 milhões de pessoas já se cadastraram no site oficial. E como vai ser o acesso inicial? Convite de novo. Um engenheiro turco criou uma rede social para norte-americanos em 2004. Um ativista norte-americano deu 100 convites para brasileiros por acidente. O Brasil tomou conta da rede, virou 50% dos usuários mundiais, transformou Belo Horizonte na sede mundial do que era para ser uma rede norte-americana. Em 2009, a história se repetiu, com convites de novo, o Brasil enlouquecendo de novo. Em 2014, o Google desligou tudo, e agora, ano passado, em 2025, o criador anunciou que estava construindo uma nova versão, com o Brasil como alvo de novo. O que faz o brasileiro abraçar uma tecnologia inteira e transformá-la em algo completamente diferente do que foi planejado? Me fala nos comentários, você tinha Orkut? Qual era seu nick? Quantas estrelas de saque você tinha? E se você tinha alguma memória no Orkut que sumiu em 2016? Conte essa história aí que, obviamente, eu quero ler todas. E se você não se inscreveu ainda e gostou desse vídeo, agora é a hora. Todo sábado tem vídeo novo aqui. É isso aí, valeu. Cara, sabe o que eu acho mais louco de tudo isso? O Orkut não foi feito pro Brasil. Não foi planejado pra gente. Um turco criou, um americano 2 convites. E o brasileiro tomou conta. Porque é o que a gente faz. A gente transforma qualquer coisa em comunidade, em família, em um lugar de pertencer. Não foi o Orkut que nos ensinou isso. A gente já era assim antes. E continua sendo. Aquela foto que sumiu em 2016, aquele scrap que você nunca respondeu, aquela comunidade que te fez sentir menos sozinho às 3 da manhã numa lan house, isso não some de verdade.
fica aqui.